E aí, galera do canal, tudo bem com vocês? Hoje a gente tem uma participante super especial, que é a Maiara Beatriz. Ela é uma médica veterinária e ela trabalha com criação de búfalos na Fazenda Cantão. Seja bem-vinda, Maiara. Fique à Muito vontade. obrigada. Muito obrigada. Quero primeiramente agradecer aí ao convite. É sempre um prazer poder contribuir com projetos como os de vocês, né? E para mim é uma honra poder estar aqui com vocês hoje e falar um pouquinho sobre os búfalos, que é essa espécie que eu sou apaixonada. Eu sei muito, muito pouco. Meu avô ele trabalhou com búfalo um tempo, mas eu não tive muito contato aqui Aham. no interior do Mato Grosso. Não, mas é assim mesmo. É tipo assim, é difícil mesmo quem teve contato. Eu só fui ter contato mesmo numa disciplina optativa na faculdade, até que eu saí para fazer os meus estágios. Sim. Você pode começar contando um pouquinho da sua história, da sua carreira? Então, eu entrei na veterinária, eu sempre soube que eu não queria trabalhar com pequenos animais. Isso sempre foi uma área assim que eu nunca quis. Eu gosto muito de cachorro e gato, tenho uma gata de estimação, mas trabalhar com cachorro e gato eu não queria. Aí, bem no comecinho da faculdade, eu quis trabalhar com equinos, mas foi só uma ideia que, tipo assim, passou muito assim pela minha cabeça, tipo, muito rapidamente, e logo eu mudei para bovinos. Aí até eu me envolvi no projeto Gado de Leite da faculdade, que a gente ia para propriedades parceiras, né, lá no município de Palotina, que eu sou formada pela Federal do Paraná, né, que fica em Palotina. E a gente ia para as propriedades, acompanhava a rotina de ordenha, dava algumas instruções para os produtores, sempre com uma orientação de um professor, né? Depois, eu me envolvi também num outro projeto também de gado de leite, que daí era um vínculo da universidade com o Instituto Agronômico do Paraná e também com a Cooper Mais, que era uma cooperativa de assistência técnica, né, também para pequenos produtores. Foi um projeto que eu fiquei durante um ano, né? Eu fui bolsista pelo IAPAR, e a gente também dava assistência técnica para pequenas propriedades, tanto na parte reprodutiva, nutricional, manejo de ordenha, enfim, eu sempre fui muito envolvida com essa coisa do leite, né? Eu fiz estágio dentro da universidade mesmo, com clínica de grandes animais, mas clínica, assim, não é o meu que bate meu coração, assim, eu sei o básico, né, porque todo veterinário tem que saber pelo menos o básico, mas não é algo que, tipo assim, meu coração bate forte. E os búfalos, eles apareceram na minha vida numa disciplina optativa. Eu lembro que, tipo assim, me faltavam 60 horas, né, para eu terminar as minhas disciplinas optativas, e até então eu só tinha feito estágio com gado de leite comum. Aí eu fui lá na secretaria da UFPR, eu falei, o que é búbalinocultura, né? Até aquele momento eu nem sabia que existia búfalo no Brasil. Eu falei, vou fazer essa daí, né? Porque era exatamente as 60 horas que me faltavam. Eu falei, vou me inscrever. E me inscrevi. E antes disso, até, eu tinha tido a disciplina de zootecnia geral, né, na universidade. E a gente viu ovino, caprino, viu peixe, viu sei lá mais o quê, mas búfalo eu nunca tinha ouvido falar mesmo. Aí fui fazer a disciplina e, tipo assim, eu acho que juntou a didática do meu orientador, porque não estou puxando o saco dele, mas ele tem uma didática muito diferente de outros professores que eu tive aula. Eu acho que juntou essa coisa da didática dele com uma área totalmente desconhecida para mim, né? Que eu tinha curiosidade e tal. E eu acho que isso já, tipo assim, me despertou o primeiro amor, assim, pelos búfalos, porque logo na disciplina eu, tipo, me apaixonei, assim, pela área. E aí eu grudei no meu orientador. Aí a gente começou a ir para eventos, né, que tinham saudades de eventos presenciais, inclusive. A gente começou a ir para eventos, principalmente na Unesp de Botucatu e de Jaboticabal. E foi na Unesp de Botucatu que eu conheci o seu Eduardo Aike, que é um criador de búfalos que cria uma vida inteira, praticamente uns 50, 60 anos, se eu não me engano. Bom, Ele cria búfalo. E aí, tipo assim, ele foi assim muito receptivo. A gente nunca tinha se visto na vida, se conheceu no evento. Ele foi aquela pessoa assim que abraçou mesmo. E aí eu comecei a querer fazer estágio na área, né?
E, a princípio, o meu primeiro estágio eu ia fazer no Rio Grande do Sul, que ia ser em Santana do Livramento, numa propriedade de búfalo de corte. Só que daí o dono lá da propriedade que ia me orientar, né, que era um engenheiro agrônomo, ele acabou ficando doente, né, e não deu certo. E aí foi que eu liguei para o seu Edu. Eu falei, seu Edu, tô procurando um estágio e tal, assim, assim. Daí ele falou, não, pode vir, que você é muito bem-vinda. E aí foi quando eu fiz meu primeiro estágio, que foi com búfalo de corte, foi na Fazenda Santo Antônio, que fica em Nova Andradina, no Mato Grosso do Sul. Eu fiquei lá janeiro e fevereiro de 2018, e foi, assim, uma experiência muito boa. E lá ele não tem só os búfalos, né? Lá ele tem de tudo, pelo menos até o momento que eu fazia estágio, ele tinha bovino, tinha equino, tinha asinino, tinha pônei, que mais? Ele plantava alguma coisa também que eu não lembro. Tinha as galinhas, que era para consumo da fazenda mesmo, e os porcos também para consumo da fazenda. Era uma fazenda enorme, enorme, enorme. Aí fiquei lá 2 meses, e quando eu voltei em 2018, eu cantei meu orientador para ele abrir uma. Para mim, tinha que ter uma Bubalinocultura 2, né? Mas não teve. Daí ele acabou abrindo uma monitoria de Bubalinocultura. Daí fiz a prova, tudo, tiveram outras pessoas que queriam fazer. Mas eu acho que quando a gente gosta do negócio, até fazer uma prova de monitoria acaba se tornando fácil. Porque eu lembro que a prova era basicamente assim: descreva tudo que você sabe sobre búfalo, ponto. E era uma questão só, um monte de linha para você escrever frente e verso. E eu lembro que eu falei, não, vamos lá então. Aí eu comecei a escrever, eu fui escrevendo, fui vendo, foi vindo todas as imagens do meu estágio, tudo na cabeça. Então, para mim, foi muito tranquilo fazer a prova. E eu enchi frente e verso e ainda virei para o meu orientador e falei, prof, tem mais uma folha? Assim, não, não, é só nesse espaço. Eu falei, então tá bom. Aí consegui a monitoria, né? Fiquei como monitora no primeiro e no segundo semestre de 2018. E aí, nesse meio tempo, de 2018, a gente foi para Jaboticabal, na Unesp. Lá eu conheci muito mais pessoas, foi um evento muito legal até, que teve um pessoal da Itália que veio para dar palestra. E eu lembro que os italianos, na época, tinham um cabelão, né? Eu tinha um Black Power bem grandão. E aí eu lembro que os dois italianos ficaram, tipo assim, encantados, porque eu nunca tinha visto um cabelo igual o meu, não sei o quê. E até acabou me abrindo portas, que eu tenho contato com eles até hoje. Eles falaram que se um dia eu quiser fazer alguma coisa lá na Itália, as portas estão abertas, que eles ajudam. Foi muito bacana esse evento também. E uma coisa até que eu sinto do pessoal do Búfalo é que é todo mundo muito unido, assim. Quando tem alguém que eles veem que gosta, que se dedica e tal, eles abraçam mesmo, sabe? O pessoal é muito gente fina. E aí, nesse evento de Jaboticabal, eu conheci a Mariana Almeida Prado, que atualmente ela administra, né, a fazenda que a mãe dela começou, que é a Fazenda Rio Pardo, que pertence ao laticínio Búfalo Almeida Prado. Aí eu conheci a Mariana, e aí novamente eu queria fazer estágio, né? Daí dessa vez com búfalas de leite. Também mandei mensagem para ela, sempre fui muito cara de pau, assim. Falava, não, estágio para o período tal, não sei o quê, né? E aí ela também me aceitou na hora. Daí eu fui para Bocaina, que é interior de São Paulo, né? Próximo a Jaú. E aí foi meu segundo estágio com búfalos, né? Só que dessa vez com leite. Fiquei lá janeiro e fevereiro de 2019. E aí voltei, teve prova de monitoria de novo, eu tentei de novo, passei de novo. Aí eu fiquei mais um semestre, né, como monitora de balinocultura, e depois eu não pude mais porque eu atingi meu limite de monitoria. Aí, 2020, eu acabei não fazendo estágio nas férias, por motivos pessoais, enfim. E aí, logo em seguida, veio a pandemia. Daí, era para eu ter me formado até, né, em 2020 e tal. Aí veio a pandemia e aí fiquei em casa. Daí, eu lembro que começou a ter muito essa coisa de evento online e tudo mais. Daí, eu comecei no meu perfil pessoal, né, eu comecei a compartilhar os eventos, porque eu gosto muito de búfalo, eu queria muito que as pessoas conhecessem. E aí eu comecei a compartilhar no story e tal, aquela coisa. Daí foi quando eu tive um estalo. Eu falei, cara, por que eu não crio um perfil, né, um Instagram que eu possa divulgar só essas coisas de búfalo, né? E aí crio conteúdo, sei lá, né? Tipo assim, foi uma decisão muito, tipo, de uma hora para outra mesmo. E aí foi que eu criei o Infobúfalo. Daí foi dia 20 de maio de 2020 eu criei o Infobúfalo. E ali eu comecei a fazer publicações, a compartilhar os eventos que estavam acontecendo e tudo mais.
Nossa, e eu lembro que no início, cara, o meu perfil, ele cresceu muito rápido, assim. Eu lembro que para chegar em 1.000 seguidores foi um negócio assim, sabe? E eu tava, meu Deus, tem 1.000 pessoas me seguindo, 1.000 pessoas que gostam de búfalo. Tipo, eu nunca pensei que eu ia conhecer tanta gente que gosta de búfalo, né? E aí, eu lembro que dia 12 de setembro de 2020, eu sou muito boa com datas, como você pode ver. Dia 12 de setembro de 2020, eu lembro que eu dei minha primeira palestra sobre búfalos, que foi num evento que foi o primeiro simpósio afrocêntrico de medicina veterinária, que foi um evento que foi organizado pelo coletivo Afrovet, né, que é uma rede assim de pessoas negras que tem como objetivo dar destaque para médicos veterinários e estudantes negros, porque a gente não vê, né, em eventos e tal, essa representatividade. Eu mesma já fui em muitos eventos, nunca vi um médico veterinário negro lá palestrando e tal. E aí o intuito do evento era só chamar profissionais pretos. E aí eu estava lá no meio, né, o único estudante, porque eles abriram um espaço do graduando que era para eu palestrar, porque não era uma coisa assim que estava pré-programado e tal, porque eles gostaram demais do meu perfil. E aí foi quando eu dei a minha primeira palestra. E eu lembro que eu estava muito nervosa, muito nervosa. Eu estava na casa de uma amiga minha, o ar-condicionado estava literalmente no 18 e eu estava, tipo, suando muito. Foi bem intenso, assim, mas foi bacana. E aí eu lembro que quando eu fiz a palestra, eu sempre tive muito cuidado, assim, com todas as informações que eu compartilho, seja no Instagram ou em palestras que eu já dei. Eu sempre busco fontes e tal para poder ter um embasamento bem bacana. Aí eu fiz a palestra, mandei para o meu orientador, falei, ó, professor, me chamaram, tal, preciso que o senhor, né, me diga se está tudo bem. E aí eu fiquei tão feliz porque ele não corrigiu nada na minha palestra. E para não dizer que ele não corrigiu nada, só tinha um errinho de português bobo que eu tive. Aí eu fiquei, nossa, que legal, quando dar uma palestra, o meu orientador não corrigiu nada. Eu fiquei, não, pelo caminho certo mesmo. E aí, depois que eu comecei com esse negócio de dar palestra, foi vindo, tipo assim, uma atrás da outra, sabe? Mas o maior momento que eu percebi que os convites ficaram, tipo assim, mais intensos foi... Porque, assim, quando eu comecei o Infobúfalo, eu usava uma logo, né, na foto de perfil. Eu não usava o meu rosto lá como é hoje em dia. E aí, eu lembro que eu participei de um desafio de uma feminista que hoje ela trabalha, né, no digital, né, que ela fala, e o objetivo dela é que outras mulheres, mulheres que sejam do agro, né, seja veterinária, agronomia, zootecnia, se destaquem, né, no Instagram para conseguir criar oportunidades de emprego, de estágio, enfim. E aí ela fez um desafio que foi o Insta de Maisão, e nesse desafio a gente tinha algumas tarefas para cumprir, né? Eu lembro que um dos primeiros dias, uma das tarefas era mudar a foto de perfil. E aí, tipo assim, no meu caso, né, eu ia mudar de logo para uma foto minha. Eu fiquei, nossa, gente, mas será que eu faço isso? Não sei, porque as pessoas talvez vão achar estranho. Aquela coisa, aquele medo, né, de sair da zona do conforto. E, cara, foi muito engraçado, porque eu lembro que eu mudei a foto, era tarefa de domingo, e na segunda-feira eu recebi mensagem do Otávio Bernardes, que quem é do Búfalo conhece, é um grande criador de búfalo, me convidando para ajudar em algumas ações que a Associação Brasileira de Criadores de Búfalos estava pensando justamente também com relação a eventos online. E foi uma coisa muito louca, eu não sei se foi coincidência ou não, mas eu sei que foi logo depois que eu mudei minha foto. E depois que eu mudei minha foto, foi tipo assim, um convite atrás do outro. Eu lembro que em 2021 eu dei bastante palestra antes de ir pro meu estágio. Eu tava tipo, meu Deus, gente, tipo, teve semana de eu dar 3 palestras na mesma semana, sabe? Nossa, que legal! Uma coisa que eu nunca imaginei, porque eu sempre fui a pessoa que, agora eu falo muito tranquilamente, assim, mas eu sempre fui a pessoa que não gostava de falar em público, odiava apresentar trabalho, eu fugia de todas essas coisas quando dava, né? E aí acabei pegando até gosto por isso, e foi até bom, porque quando eu fui apresentar meu TCC, inclusive, ele foi online, né? Então acabou me ajudando muito, porque eu já estava acostumada, eu só levei o TCC como se fosse assim uma palestra, mas que valia a nota, né? Então foi uma coisa muito bacana esse negócio de mudar a foto de perfil, que trouxe muita coisa para mim. E eu já tinha contato, né, só por WhatsApp, com o Felipe, que é o dono da fazenda agora, da Fazenda Cantão, né, que é onde eu trabalho. E aí a gente sempre conversando e tal, até que ele me convidou para a gente criar um curso junto, né, um curso online, essas coisas tipo plataforma Hotmart e tal. Acabou não saindo no papel por N motivos, mas ainda vai sair.
E aí, tipo assim, foi mais uma grande oportunidade para mim, porque eu pensei, porque daí quando a UFPR liberou a gente para fazer as disciplinas que faltavam, para poder também sair para o estágio curricular, quando eu comecei a ter contato com o Felipe, foi onde eu vi minha oportunidade de realizar meu sonho, que era fazer estágio na Fazenda Cantão. Eu via todo mundo fazendo lá, aquelas búfalas super mansas, eu fiquei, gente, eu preciso ir para esse lugar. Aí eu lembro que eu mandei mensagem para o Felipe explicando que eu queria fazer estágio lá e tal. Só que eu sabia que ele só aceitava estágio tipo, por um curto período de tempo, né? Porque o Felipe é uma pessoa muito ocupada. Então ele não pegava estágios longos como foi o meu. Meu estágio foi de 3 meses e meio. Geralmente ele pegava estágio tipo 1 semana, 2 semanas. Mas eu falei, vou mandar mensagem porque ou não a gente sempre tem, né? Expliquei para ele tudo certinho, que era um estágio obrigatório, que eu tinha uma carga horária para cumprir, lá, lá, lá. E na hora, assim, ele me aceitou. Ele falou assim, minha filha, você é super bem-vinda, pode vir e tal. Nossa, quando ele me aceitou, foi uma alegria, assim. Aí eu fui fazer estágio na Cantão. Comecei dia 1º de setembro de 2021. E eu lembro que dia 24 de setembro de 2021, o Felipe me convidou para continuar trabalhando com ele. Eu lembro exatamente, ele falou, era dia de manhã, assim, e aí eu lembro que ele me chamou no escritório dele e falou assim, Mayara, eu preciso conversar com você. Aí na hora, velho, você fala, preciso conversar com você, você pensa, meu Deus, o que foi que eu fiz? E eu comecei a pensar, falei, gente, será que eu fiz alguma coisa errada, não sei o que, aquela coisa, né? Porque você nunca pensa que é coisa boa, digamos assim. E aí ele falou assim, Mai, eu vejo que você gosta muito do que você faz, você é uma pessoa esforçada, dedicada, você se, tipo assim, você não tem, às vezes, muita experiência prática em algumas coisas, mas você está muito disposta a aprender e tudo mais. E eu acho que é isso que eu preciso aqui na Fazenda, né? De uma pessoa como você e tal. E eu gostaria muito que você continuasse trabalhando aqui com a gente depois, né? Daí ele falou assim: eu tô te falando isso agora, ainda é o início do seu estágio, mas eu sei que você tem uma vida, né? Porque eu morava com meu namorado, né? Quando eu tava morando no Paraná. Daí ele falou: eu sei que você tem uma vida fora daqui, tudo mais, sua família, seu namorado e tal, mas eu tô te falando isso agora para até o final do seu estágio você pensar, né, sobre essa proposta e quem sabe continuar trabalhando aqui com a gente. Nossa, aquele dia a minha ficha assim demorou para cair. Aí eu lembro que eu cheguei em casa, aliás, nem cheguei em casa. No mesmo dia, minutos depois, eu mandei uma mensagem para o meu namorado, falei, amor do céu, o Felipe me chamou para fora. Eu não tô acreditando. Tava, tipo assim, surtada. Porque com o Felipe ali na frente, sabe quando você, tipo, recebe uma informação e você demora para processar, assim? Aí eu falei, eu só virei para ele e falei assim, tá bom, obrigado. Eu só falei isso, eu não sabia. Daí eu sou uma pessoa um pouco ansiosa, né? E aí eu fiquei uma semana toda assim pensando, tal, conversando com meu namorado, tal. Aí eu falei, amor, vou falar para ele que eu vou ficar, porque pelo amor de Deus, é uma oportunidade única quando eu for recém-formada. Não sei se eu ia conseguir, às vezes, um trabalho assim logo de cara, né? Ainda mais com o búfalo, porque a gente sabe que a gente foca numa área na graduação, mas às vezes acontece que você não conseguir seu primeiro emprego daquela área, né? É super comum. E aí eu falei, não, amor, vou falar para ele que eu aceito. Aí, tipo assim, ele me deu até 15 de dezembro para pensar. Dia 31 de setembro eu já mandei a resposta para ele. Então, Felipe, sobre aquela proposta que você me fez, eu aceito e tal. Daí ele, pelo amor de Deus, menina, eu te dei até o final do estágio, você já tá me respondendo. Eu falei, querido, uma oportunidade única, eu não posso perder. E aí, dali em diante, assim, eu só, tipo assim, fui ganhando um pouco mais também a confiança do Felipe. A gente passou por muita coisa, assim, e ainda tá passando. A gente passou por muita coisa no passado, muita dificuldade, principalmente com relação à mão de obra e tal. A gente tinha até feito seleção de estágio, a gente teve que cancelar os estágios do pessoal por conta disso, porque estava realmente um período muito difícil, assim, na Cantão. Ainda estamos, tipo assim, caminhando, mas está muito melhor do que no passado já. Aí eu terminei meu estágio dia 15 de dezembro, apresentei meu TCC dia... Nossa, que dia que eu apresentei? Acho que foi dia 20, acho que foi dia 20, 22, sei lá, não lembro mais. E aí colei grau e voltei para cá dia 17 de janeiro, né? E agora eu voltei com outras responsabilidades, né? Porque eu sou a pessoa dentro da Cantão que, tipo assim, eu faço toda a parte de... como eu posso explicar? Por exemplo, assim, a gente define alguns critérios, por exemplo, de avaliação de desempenho do funcionário.
Então, eu sou a pessoa que, entre aspas, fiscaliza, né, o trabalho dos funcionários e tal, dá nota, tal, porque tudo isso depois tem uma bonificação para o funcionário. Corrige o que tem para corrigir. Se o funcionário às vezes não fez da forma como a gente esperava, a gente tenta entender o que aconteceu e tal, né? Para adaptar tudo da melhor forma possível. Além também de ter todas as responsabilidades com relação ao rebanho, né? De programar os manejos, o calendário sanitário, o manejo de bezerro, principalmente, que é muito importante, manejo de ordenha, que é a fonte de renda principal da fazenda, né? Então, eu sou a pessoa responsável por essas áreas. E aí, a gente tem muitos planos, né, para futuro já, para trabalhar melhor a genética da fazenda, trabalhar melhor a transferência de embrião. A fazenda ainda faz monta natural, então futuramente a gente quer começar com biotécnicas reprodutivas e tudo mais. Então ainda, tipo assim, ainda tem muito chão pela frente. E a Cantão até eu vejo como uma oportunidade para eu, tipo assim, como recém-formada, construir a minha bagagem, né? Porque já aprendi muita coisa, mas a gente nunca para de aprender, né? Então, eu vejo como até oportunidade para eu fazer a minha bagagem inicial aí como recém-formada, não sei por quanto tempo vou ficar na Cantão, mas quando, tipo assim, se um dia eu parasse e falar, não, agora eu quero ser uma profissional autônoma e sair dando consultoria em outras fazendas de criação de búfalos, porque meu foco é búfalo. Não vou falar que eu nunca vou trabalhar com bovino, porque a gente não sabe o dia de amanhã, mas eu quero trabalhar exclusivamente com búfalo. Então, eu sinto que a Cantão é esse lugar, que eu vou pegar essa bagagem para futuramente, quem sabe, ser autônoma, dar consultoria, pegar estagiário, se Deus quiser. E é isso. Falei demais, mas é um bastante mesmo. Não, assim que é bom quando o participante fala bastante. Mas eu queria saber, aí na fazenda de vocês, a finalidade é para corte ou para produção de leite? Não, aqui a finalidade é para produção de leite. Ah, Aí, é assim, a gente está com um rebanho mais ou menos, se eu não me engano, de mamã da caducana, a gente está com 510 animais atualmente, né? E aí, dessa parte, tem os bezerros machos, né, que não ficam na fazenda. O Felipe acaba engordando e depois ele vende para outros criadores, né? Alguns machos ficam, que daí são, às vezes, alguns filhos de vacas boas, né? Boas produtoras de leite, que são mansas e tudo mais, acabam ficando para ser futuros tourinhos, para o Felipe vender, ou às vezes até coletar sêmen futuramente. Mas o foco da fazenda mesmo é a produção leiteira. E aí, agora a gente quer começar a investir também bastante em genética. sim, eu estava olhando seu perfil e eu reparei que quando os bubalinos são bezerrinhos ainda, eles são muito parecidos com bovinos, né? Só depois que começa Então, a crescer o chifre que daí dá para diferenciar. é porque búfalo sem chifre parece um boi preto, né? Sim, Porque sem chifre você não diz que é búfalo, parece um boi preto. A gente até tem algumas búfalas que são mochas, né? Porque antigamente o Felipe mochava os animais para evitar um pouco de disputa, de briga entre eles. Mas hoje, atualmente ele não faz mais esse manejo. Mas se você vê, parece um boi preto. A Catarina mesmo, que é a famosa, ela é mocha. você podia falar para a gente um pouquinho como que é a criação dos búfalos? Olha, búfalo, eu te falo que é mais simples do que, tipo assim, criar bovino. E, tipo assim, essas questões dos manejos iniciais com o bezerro, cura de umbigo, identificação, colostragem e tal, a gente segue o mesmo protocolo. Para calendário vacinário, também o mesmo protocolo. A gente, tipo assim, por exemplo, quando a gente fala de colostragem, por exemplo, aqui a gente não tem banco de colostro, né? A gente deixa com a mãe e tal, e a gente avalia, assim, subjetivamente, por uma avaliação visual, se o bezerro mamou ou não mamou, a gente olha ou no teto da búfala, né? Se às vezes tem um mais murchinho, ou na região do flanco também se está mais preenchidinha. Daí isso diz para a gente se mamou ou não. Mas a gente não tem o controle da quantidade, né, que eles mamam, e nem também essa questão da qualidade do colostro e tal. Até porque para búfalo não tem ainda, tipo assim, aqueles parâmetros de BRICS, etc e tal, com relação a colostro, né? E aí, os manejos iniciais do bezerro são os mesmos, né, que a gente segue para bovino. O calendário vacinal também é o mesmo. Só que o búfalo, ele é um animal que a gente diz que ele é mais rústico, né? Ele é muito mais resistente a enfermidades e tudo mais. Ele é susceptível às mesmas enfermidades, mas ele é mais resistente. Por exemplo, mastite. Uma vaca holandesa, por exemplo, piscou, deu mastite, né? As búfalas não, elas são mais resistentes à mastite.
Isso por conta de algumas características anatômicas, né, e também algumas características do leite. Quando a gente fala em característica anatômica, por exemplo, a búfala, ela tem o canal do teto mais espesso, o esfíncter também do teto, ele é mais forte, né? Então, isso tudo, essa força, né, do esfíncter também contribui para impedir a ascensão de micro-organismos, né? Aqui, por exemplo, a gente faz o pré-dip, mas a gente não faz o pós, porque o Felipe começou a perceber que era, tipo assim, desperdício de tempo, de produto, de mão de obra, né? Não tinha necessidade de fazer o pós, porque, para você ter uma noção, eu cheguei aqui em setembro, né? Tirei umas férias ali, mas a gente teve, desde que eu tô aqui, 2 casos de mastite só, e foi mastite, tipo assim, subclínica, sabe? Búfala é muito tranquilo mesmo. E quando a gente fala em características do leite, o leite de búfala tem uma substância que é a lactoferrina, e também tem a enzima que é a lactoperoxidase. E essas duas são antibacterianas, então isso também, essa característica do leite também contribui para uma maior resistência à mastite. Tanto que, por exemplo, a gente antes estava com 2 ordenhas, né? E aí a gente teve que parar de fazer 2 ordenhas por um tempo, porque a gente estava mexendo lá na estrutura da ordenha, então precisava usar o período da tarde. E as búfalas se adaptaram super bem a não ter essa segunda ordenha, não tivemos nenhum caso de mastite, nada. Depois a gente acabou voltando para 2 ordenhas, agora a gente está com uma de novo por dificuldades de obra, porque a mão de obra rural é muito complicada. E você vai fazer isso, por exemplo, numa vaca holandesa, já era, né? Você não consegue. Problema de casco, por exemplo, nas búfalas também é mínimo mesmo, mínimo, mínimo. O Felipe mesmo falou, um dia eu perguntei para ele de curiosidade quanto tempo fazia já que ele não casqueava as búfalas. E ele falou que ele nem lembra a última vez que foi casqueado. E elas não apresentam nenhum problema de locomoção, nenhum sinal de dor, nada assim do tipo. As búfalas realmente elas são bem mais resistentes. E, tipo assim, quando a gente até fala dessa questão de rusticidade no búfalo, né? Tem muita gente que acredita que, tipo assim, é um animal rústico, então pode criar de qualquer jeito. Mas também não é bem assim, né? Você também tem que dar as condições mínimas, por exemplo, de água, de alimento e de conforto térmico para o animal também se desenvolver bem, né? Então, a gente também tem que tomar muito cuidado quando falar em rusticidade, sempre associar a uma coisa boa, por exemplo, resistência a enfermidades. Sim. E aí na fazenda tem só uma raça específica ou tem mais de uma? Aqui na fazenda predomina a raça Murra, que é uma raça que tem um chifrinho assim enroladinho bem aqui no topo da cabeça. Mas a gente tem 2 animais que são da raça mediterrânea, mas são só esses 2. A maioria é Murra mesmo. Até o Felipe tem alguns projetos, né, de turismo rural e tudo mais. E aí, quando for começar isso aí, ele pensa em adquirir um animal de cada raça, né? Murra e mediterrânea a gente já tem. Daí ele quer comprar um jafarabate e um carabao, que eu acho que vai ser o mais difícil de conseguir, que o carabao é aquele da Ilha do Marajó lá, que tem um chifrão assim bem grandão, é esse animal. E tem muito pouco no Brasil, porque é um animal que está só lá na região norte mesmo, é mais uma coisa mais turística. Mas o Felipe quer fazer essa aquisição desses animais justamente para mostrar para as pessoas as diferenças entre as raças e tudo mais, para quem vier visitar também conhecer além das raças que são criadas lá na Cantão. Sim, eu acho muito interessante, porque búfalo já é uma coisa diferente, né? Aí, uma variedade de raças, aí fica muito mais interessante ainda. E aqui no Brasil mesmo a gente só tem 4 raças, né, que são reconhecidas pela associação, que é as que eu falei, Murra, Jafarabade. A Jafarabade tem até 2 variedades, que é a variedade Gir e a variedade Paritana, e para diferenciar as duas é pelo chifre, né? Porque a variedade Gir, ela tem um chifre que ele é mais fino, assim, ele desce para baixo e faz tipo... Sabe a mulher quando vai no cabeleireiro, assim, faz uma curva assim, parece isso aí. E a variedade Paritana, ela tem um chifre mais curtinho, assim, e ele é mais grossão também. Aí tem a Mediterrâneo, que é uma que tem um chifre que a gente fala que é em formato de lira, que eu lembro um instrumento musical chamado lira. E o carabao, que é essa raça que eu falei, que tem só lá na Ilha do Marajó, que também tem, tipo assim, poucos animais. Essas são as 4 reconhecidas no Brasil, né? Porque no mundo, as pessoas... Não existe um consenso. Tem gente que diz que tem 18 raças no mundo e tem gente que diz que tem 180. Eu acredito mais, acho que no 180.
Porque se a gente for pensar, tipo, vai cruzar um Murra com o Mediterrâneo, vai dar uma raça. O Murra com o Jafarabá de Juí, vai dar outra raça. E se for pensar em todos os cruzamentos, né? E não tem só essas 4, né? Tem a Nili Rave, tem a Bufalipso, enfim, tem outras raças aí. Se você for pensando nos cruzamentos, já dá um tantão de raça, né? Então, eu acho que esse número de 180 é mais real. E dentre essas raças, tem alguma que é em especial, assim, que se destaca na produção de leite? Então, o búfalo, ele é uma espécie que ele é de dupla aptidão, né? Por exemplo, o carabao, ele é um animal usado para tração e para corte. Mas aqui no Brasil, ele é exclusivamente usado para tração, né? Não existem animais sendo produzidos para corte. Aí, tanto o Mediterrâneo como o Jafarabade, como o Murra, eles podem ser usados tanto para corte como para leite. Aí vai muito assim da preferência do criador. Por exemplo, o Murra é uma raça que as pessoas usam muito mais para leite e ela é uma raça assim mais compacta. E muito criador gosta do Murra justamente por questão de espaço, de coxa, essas coisas erradas, que daí o animal é menorzinho, então tem muita gente que prefere o Murra mesmo. O Jafarabade, ele tem um porte muito maior do que a Murra, por exemplo. Então, às vezes, tem criador que acaba preferindo criar esse animal para corte. Tem outros que criam para leite. Então, é muito relativo. E o Mediterrâneo, quando a gente pensa, por exemplo, em objetivo de criação, se você quiser uma produção de leite que tenha mais sólidos totais, você vai lá e você cria Mediterrâneo, porque o Mediterrâneo tem mais sólidos totais do que o Murra, por exemplo. Então, mas ele também pode ser usado para corte. Então, assim, vai muito mesmo da preferência do criador. Mas a maioria dos criadores geralmente optam por Murra ou Mediterrâneo. Ah, sim. E eu queria que você contasse um pouquinho para a gente também, que com o seu perfil e no seu dia a dia também, o que você mais escuta de mitos sobre os bubalinos? O maior mito é que búfalo é agressivo. É o maior de todos, disparado, assim, maior. Porque, assim, o que acontece? Tem aquele animal que a gente conhece como búfalo africano, que é aquele animal que realmente é bravo, que a gente vê nos documentários, que mata leão, não sei o quê, né? Que vive lá na África. Então, tipo assim, quando eu falo em búfalo, eu lembro quando eu falei para minha família que eu ia fazer estágio com búfalo, todo mundo se assustou. Falou assim, meu Deus, você é doida, você vai fazer estágio com aqueles animal bravo, não sei o que, tal. Falei, não, gente, calma aí, eu vou explicar para vocês. Porque, assim, esse que é chamado de búfalo africano, ele, na verdade, não é um búfalo, né? Ele é de uma outra espécie, porque a espécie que nós temos a espécie criada aqui no Brasil é a Búbalos bubalis. Daí, na Búbalos bubalis, a gente tem a variedade bubalis, que é representado pelo Murra, Jafarabade e Mediterrâneo, e a gente tem a variedade Querebal, que é representado pela Carabao. E o búfalo africano, ele, na verdade, o nome correto dele, né, é cincerino, porque ele pertence à espécie Cincerus caffer. Ele e o búfalo doméstico, né, que a gente fala, eles têm algum parentesco porque eles são da mesma família que a família dos bovídeos. Mas quando a gente pensa em espécie, eles são de espécies diferentes. Então, por isso que acaba tendo essa confusão. E se você vê a aparência física, né, do búfalo africano e do búfalo doméstico, eles são realmente parecidos, né? Mas, por exemplo, uma diferença que é muito clara do búfalo africano para o doméstico é que o africano, ele tem essa parte, assim, da cabeça, assim, sei lá como explicar, o chifre dele meio que forma uma carapaça, assim, vira um negócio só. Daí o chifre sai para cá e aí tem essa parte dura aqui no meio. E no búfalo doméstico, por exemplo, a gente não tem isso. Então, isso é uma das grandes diferenças que a gente pode perceber, assim, de cara do búfalo africano para o doméstico. Eu acho que a agressividade é o maior mito que eu já ouvi sobre os búfalos, justamente por conta dessa associação. Agora, outro mito que eu ouço é que o leite de búfala é forte. Mas o leite de búfala, ele é muito mais, assim, suave do que o leite de vaca, quando a gente fala em sabor. Eu não sei se as pessoas associam isso porque é um leite mais gordo, né? Ele tem mais gordura do que o leite de vaca, mas eu já ouvi esse mito também. Também já ouvi que a carne de búfalo é dura e escura. Porque as pessoas... Isso eu achei nada a ver. Porque daí as pessoas pensam, o búfalo vive na lama, então a carne é escura. Nada a ver, né? E deixa eu ver o que mais que eu já ouvi. Que o búfalo é agressivo, da carne do leite... eu acho que é isso. Acho que os maiores mitos que eu já ouvi são esses. E tem um também
que falam que búfalo não respeita a cerca, que búfalo é varador de cerca. Mas é aquela coisa, tipo assim, se você reparar na Fazenda Cantão, quando a gente mostra alguma coisa assim, a gente tem, tipo, cerca com no máximo 1 ou 2 fiozinhos, assim, de arame liso, e só. Só que, tipo assim, se a cerca não tiver choque, o búfalo vai varar, assim como qualquer outro. Porque, digamos assim, que ele tá num piquete lá, bonitinho, fechadinho, comendo o pastinho dele e acabou o pasto ali. E ele encosta na cerca, ele vê que não tem choque e o piquete do lado tá mais verdinho, aí ele vai estourar a cerca mesmo e vai varar a cerca, porque não tem choque. Mas se o choque tiver e tiver bom, o búfalo respeita a cerca tranquilamente. Isso também é um dos maiores mitos e que, tipo assim, há muita polêmica entre os criadores. Mas é tudo uma questão de ter choque. Tendo choque, o búfalo respeita. E a Cantão também é uma prova disso. Não, mas isso é muito frequente nos bovinos também, né? Principalmente a raça Aham. Nelore, né? Que é a mais desatentada, Sim. assim, um bovino Aham. que todo mundo conhece por fazer várias presepadas. Sim, bem isso. Agora você pode falar um pouquinho como que é a alimentação aí dos bovinos na fazenda? Então, agora a gente está na época das águas, né? Então a gente está exclusivamente a pasto. A gente tem, aqui na Cantão, a gente tem Mombaça, Tifton e Tangola. O Tangola, particularmente, é um que eu nunca tinha ouvido falar, um passo que eu nunca tinha ouvido falar, mas que o Felipe optou porque a Cantão ela tem umas áreas de várzea, muito, que alaga demais, demais, demais quando chove. E é coisa do tipo assim, você tem aquelas botas, aquelas galochas de cano alto, dependendo de onde você pisar, você afunda e entra água na Eita, é, nossa, fica bem alagado mesmo. Então, esse tangola é um pasto que ele é muito resistente a áreas alagadas. Então, o Felipe optou por esse capim por conta disso. Então, agora na época das águas, a gente está exclusivamente a pasto e aí suplementação com sal mineral, né? Comum, como é a mesma coisa para vacas. Aí, agora, na verdade, semana passada, a gente começou a passar o trato. Só que a gente está fazendo só um vagão, que daí vai para os animais do pré-parto, né, que estão próximas de parir, para também não sentir tanto depois que parir e tudo mais. E também para os recém-paridos, para as búfalas recém-paridas, a gente também está com silagem, né? A gente está com silagem e 3 quilos de sal mineral, misturado tudo no vagão. Aí, na época da seca, quando eu cheguei aqui para fazer estágio, a gente estava na época da seca. A gente estava com a silagem de milho, estava com cevada úmida, que dá um incremento na produção de leite, e a gente também estava com palha de milho, que é um negócio que eu nunca tinha visto usar também, que, tipo assim, como o pai do Felipe, o Rubens, ele tem plantação, né? Ele planta soja, planta milho. Na época que a gente chegou, tava com aquelas montanhonas, assim, de palha de milho. E aí, para não desperdiçar, não perder aquilo, o Felipe comprou do pai dele, porque ele não paga frete, né? Porque tá na mesma propriedade. E aí tava dando para as búfalas. Não é um alimento, assim, que nutricionalmente é eficaz, né? Digamos assim, não tem muitos nutrientes, que serve mais para encher a pança mesmo. E as búfalas comem. Porque se você vai dar aquilo lá para qualquer vaca, elas não vão comer de jeito nenhum. E as búfalas chegam rei. E é tipo assim, é só o sabugo mesmo, a palha, e aí alguns grãozinhos de milho que ficam, assim, às vezes, sobrando lá. E elas só não comem um talinho, assim, que tem no sabugo, porque o resto elas comem tudo, é impressionante. Então, na época das águas, da seca, a gente estava com essa alimentação. Agora, para a época da seca que vai começar, a gente está se planejando ainda o que vai fazer. Mas o búfalo ele é muito assim, muito simples de lidar nessa questão de alimentação. Eles até aproveitam melhor do que os bovinos os alimentos mais fibrosos e tudo mais. Então, o manejo é muito simples mesmo quando a gente fala de alimentação. ah, eu estava muito curiosa para saber sobre a alimentação deles, porque eu não sabia mesmo. Mas é bem parecido com Aham. as dos bovinos, né? Sim, Tirando é a bem palha de milho, parecido. né? Que Aham, é bem parecido. Uma coisa que para os búfalos é tóxica é monenzina. Para os búfalos é tóxica. Tanto que, tipo assim, quando você vai comprar uma ração, alguma coisa assim, tem que tomar muito cuidado, porque às vezes pode ser uma dose muito pequena, mas que para o búfalo pode ser letal. O Felipe até comentou que alguns anos atrás
ele usava uma ração lá que tinha, que ele foi descobrir depois, na verdade, ele acabou comprando sem ver. E aí, quando ele viu que ele perdeu, acho que umas 3, 4 animais de uma morte súbita, assim, literalmente do dia para o outro, ele perdeu esses animais, e aí quando foi ver na ração, tinha a tal da monenzina. Então, tipo assim, isso é uma coisa para tomar cuidado no búfalo. Mas também tem criadores que usam um produto lá da... Ah, esqueci o nome da marca, mas é um produto que chama MUB, que é tipo como se fosse um suplemento mineral também, só que ele vem num baldão assim, e aí é um negócio que parece um melado, e eles passam a língua naquilo lá, parece um melado mesmo. E aí tem uns que tem monenzina e criadores que usam esse MUB com monenzina e não tem problema nenhum, mas a gente prefere não arriscar, né? Porque se no passado aconteceu e teve essa coincidência da ração, então a gente acaba não arriscando. É perigoso, né? Melhor Sim, deixar perder cabeça à toa não tá podendo, não. Antes você falou do leite da búfala, que entrou no mito, que o pessoal acha que ele é um pouco mais forte do que das vacas. Você podia Uhum. explicar a diferença do leite de búfala para leite de vaca? Claro. O leite de búfala, quando a gente fala assim, na aparência do leite, né, visualmente, ele é um leite mais branco do que o leite de vaca. Isso porque o leite de vaca, ele tem um pigmento que é o beta-caroteno. E no leite de búfala, o beta-caroteno está ausente. Então, é um leite extremamente branco, assim, é uma diferença bem visível. Essa é uma das diferenças. Além disso, o leite de búfala ele tem mais gordura, né, em torno de 7% de gordura, que é mais ou menos o dobro do leite de vaca. E isso ajuda muito na parte de rendimento industrial, né, principalmente. Porque, por exemplo, quando a gente fala em produção de derivados, para a gente produzir 1 quilo de mozzarella de búfala, a gente precisa só de 5 litros de leite, em média. E para produzir essa mesma quantidade com leite de vaca, a gente precisa de 10 litros. Então, é um leite que rende muito mais. Tanto que antigamente, né, quando eu estava fazendo estágio, o Felipe vendia o leite dele para um laticínio aqui de Piuí mesmo, né, que é o Vila Caipira. E eles usavam, não é um laticínio exclusivo de búfalas, né, e eles usavam leite de búfala justamente para nessa questão do rendimento, porque rende mais. Só que agora a gente já trocou, a gente está com a Levitare, que é só de búfalas mesmo. Então tem essa questão da gordura. É um leite também que tem muito mais cálcio, né, do que o leite de vaca. Então, é um leite que é muito indicado, por exemplo, para pessoas que têm problemas de osteoporose, né, é um leite muito bom para ser consumido. Ele também tem uma substância que acho que também é o dobro do leite de vaca, que é o ácido linoleico conjugado, que é o CLA, que é uma substância também anticancerígena, também é indicado para isso. É um leite naturalmente A2, né, que a gente fala muito dessa questão de leite A2. Então, ele é um leite naturalmente A2. Nas vacas, né, bovinas, já existe essa seleção para a produção de leite A2, mas na búfala não é necessário fazer essa seleção. Ela já produz assim naturalmente mesmo. Deixa eu pensar o que mais. Ah, o leite de búfala é muito bom. Ah, ele é mais doce do que o leite de vaca. Só que isso mesmo tendo menos lactose do que o leite de vaca, porque eu acho que não é só a lactose que influencia nessa questão do sabor adocicado. Eu não vou saber dizer assim o que mais influencia, mas ele tem menos lactose do que o leite de vaca, porém ele é mais doce. E até quando a gente fala dessa questão de leite A2, de lactose e tal, às vezes o pessoal confunde muito, né? Porque, assim, o leite de búfala, quando a gente fala em lactose, para quem é intolerante, ele vai causar desconforto igual, porque ele também tem lactose igual, apesar de ter menos. Só que, por exemplo, quando a gente fala em alergia, né, a proteína do leite, né, a beta-caseína, por exemplo, para quem tem alergia à proteína do leite de vaca, consumir leite de búfala é muito melhor, porque daí não vai causar aqueles desconfortos abdominais e tudo mais. Porque a beta-caseína, a A1, ela produz, quando ela é digerida, ela produz beta-caseomorfina 7, e que é justamente que está relacionado a esses desconfortos abdominais, né? Como o leite de búfala, ele é um leite A2, ele não produz essa beta-caseomorfina 7. Então, por isso que também ele é mais facilmente digerido por pessoas que têm problemas relacionados à alergia à proteína do leite. Eu acho que são essas as principais diferenças. Nossa, muito interessante. Eu nunca provei, mas tem muitos Ou é bom benefícios. demais. Eu recomendo para pessoas, né,
Que, nossa, eu Aham, achei muito legal, eu não sabia, eu achei super interessante que é recomendável para pessoas que têm câncer e também aham. para quem tem Não, o anemia leite de hemorrágica. búfala é um negócio que, assim, ó, se as pessoas soubessem, acho, de tantos benefícios que tem, né, e não só o leite, porque acaba passando para os derivados também. Se as pessoas soubessem dos benefícios, eu acho que as pessoas estariam consumindo muito mais, porque tem um valor mais agregado, né? Infelizmente, os derivados são um nicho de mercado. Mas quando você pensa nos benefícios que tem para a saúde, nossa senhora, é muito bom. Existiu até um rumor de que o leite de búfala tinha alguma coisa relacionada à prevenção da Covid-19 e tal, mas eu acho que isso não sei se foi comprovado assim cientificamente, então eu não vou falar sobre isso, porque vai que não é, né? Mas é muito interessante mesmo assim, né? Sim, aham. É, você poderia falar um pouquinho sobre a aloamamentação? Ah, sim. A amamentação é um comportamento das búfalas que eu acredito que nos bovinos também tem, mas nas búfalas ele é muito expressado mesmo. Que, por exemplo, a amamentação, né, quando, por definição, é quando uma búfala permite que outros bezerros que não sejam o seu mame nela, né, ao mesmo tempo, mais de um bezerro mame nela ao mesmo tempo. Geralmente, né, acontece de pelo menos 3 bezerros estarem mamando na mesma búfala. É o número ideal, digamos assim. Aqui na Cantão, por exemplo, no manejo que a gente está fazendo atualmente, que a gente solta os bezerros para mamar na parte da tarde com as búfalas, acontece de ficar 3, 4 bezerros na mesma búfala e eles vão trocando e vão caçando as búfalas entre si. Isso às vezes pode acontecer quando existe, por exemplo, em algumas fazendas um lote, né, que acaba sendo um lote de amas de leite, que daí ficam só para essa função, digamos assim. E isso às vezes acontece por às vezes uma baixa disponibilidade de leite no úbere da mãe, ou por uma falta da mãe, às vezes uma búfala que rejeitou o bezerro, enfim, tem alguns fatores que levam a esse comportamento. Mas assim, mesmo sem a gente ter esse manejo, por exemplo, de amas de leite especificamente, a gente observa esse comportamento na búfala que é muito expressivo mesmo. E geralmente eu comecei a reparar isso porque eu tinha visto isso só na teoria, né? E agora que eu estou tendo tempo para acompanhar mais algumas outras coisas na fazenda, se diz, né, que é muito importante que o bezerro da própria búfala esteja presente, porque às vezes quando ele não está presente, a búfala pode tender a bater nos outros bezerros, tipo, para afastar eles, porque ela sabe que não é o dela, né? Porque a búfala e o bezerro eles se comunicam muito por cheiro e pelo som, né, que eles emitem. E às vezes, cada frequência de som que eles emitem tem um significado, né? E o búfalo é muito engraçado até quando, por exemplo, o bezerro e a mãe querem se achar. Nossa, agora eu vou imitar o som, vai ser uma coisa. O bezerro faz tipo, mais curtinho, assim, sabe? Quando só que tá procurando. Agora, quando ele tá perdido mesmo, aí você vê um som tipo. Então, tipo assim, entre eles, eles sabem quem é a mãe e quem é o bezerro. Então, quando a búfala às vezes percebe que o bezerro dela não tá, ela pode dar uma cabeçada, alguma coisa assim. Mas isso não é uma regra. Algumas fazem isso e algumas não. Mas é um comportamento bem interessante, bem característico, assim, das búfalas. Nossa, que coisa boa, porque daí não fica bezerro para trás, né? Tipo, Não, não fica. nutrido, né? Porque daí as outras acabam adotando e, Aham. Sim, acaba suprindo. sim. Agora, a penúltima pergunta. É, você poderia falar um pouquinho por que o búfalo gosta de ficar na lama? Que é bem interessante isso. Eu Aham. reparei no seu perfil que você falou disso em uma publicação, eu achei muito interessante. Sim, isso é um outro grande mito, inclusive, nossa, nem tinha falado lá na outra pergunta, mas é outro grande mito. Tipo, as pessoas acreditam que para criar búfalo você precisa ter uma área alagada, tipo, é obrigação. Se você não tiver, você não cria. Mas não é uma obrigação. Se você quer criar búfalo, você não tem uma área alagada, mora numa área mais seca, mas se você tiver sombreamento para esses animais, seja com árvore, sombrite, enfim, a forma como você conseguir fornecer sombra, esses animais também garantem o conforto térmico, né? Além, claro, de você fornecer água para eles beberem, né? Então, é um grande mito também que você pode incluir lá na outra pergunta, que não precisa de água para criar búfalo. Mas as búfalas, elas têm esse hábito, assim, de rolar na lama,
por conta também de algumas particularidades anatômicas. Porque quando a gente compara, é muito comum comparar bovino e bubalino, né? Porque acho que é o mais próximo, assim, dos búfalos são os bovinos. Quando a gente compara os dois, os búfalos, eles têm um menor número de glândulas sudoríparas, né, com relação aos bovinos. A pele do búfalo também é mais grossa, né? O pelo é mais espesso. Até o pelo, quando eles são bezerrinhos, eles são bem mais peludinhos. E quando eles vão crescendo e tornando animais adultos, eles vão perdendo um pouco dos pelos. Mas o pelo também é mais grosso, né? Então, tudo isso E além do animal ser preto. Então, tudo isso acaba, tipo assim, contribuindo para que o búfalo tenha dificuldade de perder calor, né? E para o búfalo, é muito mais eficiente a perda de calor se for por contato. Eu até esqueci o termo certinho, mas é muito melhor se for por contato. Então, por isso que elas acabam rolando na lama, né? Para realmente aliviar o calor. E tem um ponto positivo nisso, que a lama acaba sendo uma proteção natural também contra ectoparasitas como, por exemplo, carrapato, piolho. Então, é algo muito positivo. Só que para o produtor nem sempre é muito positivo, porque, por exemplo, agora que a gente está na época das águas, tem acho que pelo menos umas 2 semanas que aqui em Piauí não para de chover. Tipo, chove, aparece um solzinho de algumas horas, mas está chovendo muito. E as búfalas, elas, tipo assim, às vezes tem uma pocinha de água desse tamanho, uma pocinha de lama desse tamanho, elas transformam num negócio desse tamanho. Assim, para o produtor, aquilo lá é um terror, porque às vezes a gente vai manejar o animal, tem que mudar de piquete, ou tem que trazer o gado para algum manejo e tudo mais, e tem aquelas poçonas de lama, e às vezes elas deixam a poça de lama funda. Então é uma coisa assim bem complicada, e acaba até causando bastante impacto no solo, né? Esses buracos até que elas fazem. Na Cantão, até, tem uma área que, se você descer até no feed lá da Fazenda Cantão, tem uma área alagada assim, que tem uns bambus. E o Felipe me contou que era uma área muito menor do que é hoje. Só que as danadas, com os chifres, elas foram fazendo assim, ó, e aí elas estão cavocando cada vez mais. Então, a piscininha que era desse tamanho, daí é uma área de água mesmo, não é nem uma área de lama. Mas uma piscininha que era desse tamanho virou um negócio muito maior, sabe? As bichas são danadas. Eu gosto demais delas, mas elas aprontam cada coisa que Elas só por fizeram Deus. para caber todo mundo. Coração de mãe, sempre estão tentando agregar tudo às amigas. Mas essa questão do comportamento deles de rolar na lama é por conta dessas limitações que eles têm para dissipar calor. Sim. Agora, mudando um pouquinho de assunto, você poderia falar como é ocupar um cargo de liderança aí na fazenda que você trabalha? E também falar um pouquinho sobre como que é ser a única mulher, que eu estava estudando seu Instagram, e aí você conta, né, que você é a única mulher que trabalha aí. Conta um pouquinho pra gente como que é isso. Cara, é assim, ó, quando a gente fala dessa questão da liderança, é um negócio desafiador. Porque eu sou uma pessoa recém-formada, tipo assim, eu não sou uma pessoa criada na fazenda, eu sou uma pessoa da cidade. Então, tipo assim, tem muita coisa que, apesar de eu ter passado 3 meses e meio aqui e tal, não dá para ver tudo, é impossível você saber tudo da rotina da fazenda. Mas é um negócio muito desafiador, porque daí tem as responsabilidades. Eu sou, tipo assim, uma liderança, digamos que assim, abaixo do Felipe, né? Então, tipo assim, eu sou cobrada, eu tenho as minhas responsabilidades e tal. E quando eu cheguei aqui, até que, tipo assim, eu entrei nesse novo ritmo de a Maiara estagiária ficou para trás para ser uma Maiara líder. Nossa, foi algo assim bem tenso, assim. Tipo, eu demorei para pegar no tranco. Eu até falei para o Felipe que eu falei, Felipe, para mim está sendo assim muita informação chegando, e eu não estava sabendo processar as informações. Eu confesso para você que eu acho que de semana passada para cá que eu estou conseguindo entrar nos eixos. Isso que já fez um mês, né, que eu estou aqui. Mas essa questão da liderança é algo que, tipo assim, eu até, antes de fazer estágio, eu brinquei com meu namorado, eu falei, nossa, amor, imagina eu vou fazer estágio na Cantão e o Felipe me contrata, me coloca no cargo de liderança, aí cá estamos nós, né? Mas é algo que tenha sido, assim, desafiador, porque às vezes eu tenho que cobrar funcionário de algumas coisas, algumas responsabilidades e tal, e ainda fico meio assim de como me comunicar com eles e tudo mais.
mas é algo muito bacana para mim como recém-formada, sabe? Porque eu falei na brincadeira, mas eu nunca, tipo assim, pensava que isso realmente ia acontecer. Eu ainda tenho muita coisa para aprender, porque não é do dia para a noite. E, tipo assim, para você ser um bom líder, você também tem que saber se comunicar com as pessoas. Eu acho que isso é uma das coisas, assim, que não adianta ser, às vezes, ser uma pessoa muito boa em trabalho braçal, ter conhecimento técnico, saber tudo, se você, tipo assim, tratar mal o seu funcionário, você não saber se comunicar, você ser grosso com a pessoa. Então, essa questão da comunicação é algo, assim, essencial. Você tem que ter paciência. Cada pessoa tem a sua limitação. Então, você também tem que ter empatia para entender por que a pessoa não entendeu o seu recado. Tem que saber falar com a pessoa de uma forma que ela entenda, porque a mão de obra rural é uma mão de obra que ela é menos instruída. Eu lido com uma realidade de pessoas que não sabem ler e não sabem escrever. Então, tipo assim, eu tenho que ser assim a pessoa mais clara possível para que essas pessoas consigam entender o que eu estou falando. Eu acho que dos funcionários que a gente tem lá, tem um só que sabe ler e escrever assim tranquilamente, os demais não. Então, assim, é algo desafiador quando a gente pensa nesse sentido, mas é muito legal, porque a gente aprende demais, e não só sobre essa questão profissional, mas também essa questão pessoal mesmo. Porque eu nunca tinha lidado com essa realidade de ter pessoas ao meu redor que não sabem ler e escrever. Então, eu tive que me adaptar a isso também. E é um aprendizado, assim, diário mesmo. E com relação a ser a única mulher na fazenda, tipo assim, eu nunca tive problema nenhum com a equipe atual que a gente está. Todo mundo me respeita, tal. A gente tem nossas brincadeiras, mas, tipo assim, tudo dentro do limite. Nunca me fizeram nenhuma, sei lá, qualquer insinuação besta, nada do tipo. Eles são todos, assim, muito tranquilos comigo também. E só teve, acho que uma vez só que eu era estagiária, então talvez a pessoa não fez por causa disso, não me viu como uma pessoa para dar ordens, digamos assim, embora eu estava fazendo o que o Felipe me pedia. Uma vez eu pedi para um funcionário fazer uma coisa X lá, e aí ele foi lá e não fez. E, tipo assim, beleza, primeira vez, tudo bem, às vezes só não quis aceitar uma ordem. Mas eu percebi que outras vezes aconteceu a mesma coisa e ele não fazia. E quando, por exemplo, o Felipe ou alguma outra pessoa, o encarregado, ia lá e falava, ele ia lá e fazia. Daí eu comecei a perceber que talvez ele não gostaria, ele nunca deixou isso claro, né? Mas eu percebi que talvez ele não gostasse de receber ordem de mulher. Sei lá eu, qual é a questão. Mas em questão assim de desrespeito mesmo, graças a Deus eu posso dizer que eu nunca fui desrespeitada. Porque eu tenho amigas que trabalham a campo, são veterinárias e tudo mais, e elas já ouviram cada absurdo que eu, tipo assim, eu não sei como eu lidaria, assim. Coisas assim de cunho sexual mesmo, coisa bem pesada, sabe? E graças a Deus eu acho que eu sou uma pessoa privilegiada em nenhum dos estágios que eu fiz até hoje e agora trabalhando na Cantão, eu nunca tive assim grandes problemas com funcionários, todo mundo sempre me respeitou muito bem. E, de certa forma, assim, é muito tranquilo. Mas, querendo ou não, não deixa de ser desafiador ser a única mulher lá. Porque, às vezes, a gente não tem força física para algumas coisas, eles acabam zoando, mas nada, assim, que eu me sinta constrangida ou qualquer coisa do gênero. Porque tem coisa que eu sei que eu não tenho força, porque eu peso 50 quilos, tem dizer, mais pesado que eu. Mas, para mim, assim, tem sido muito tranquilo mesmo. Nossa, eu achei muito interessante. Essa era a última pergunta. Eu achei muito legal. Nossa, foi um aulão hoje. Eu sei muita Capaz. coisa. Eu quero muito te agradecer por participar da nossa entrevista. É super importante aqui para o projeto, para a gente saber coisas novas e trazer coisas diferentes, como criação de búfalos. Aham. Porque como eu Claro que não entendo pouquíssimas pessoas bem, têm contato. sim, os acadêmicos da minha faculdade com certeza vão achar interessante, porque talvez eles não entendam também, como eu não. Aham. Então, eu quero muito Não, te mas agradecer, foi muito especial, foi muito legal. não, foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu adoro essas coisas de entrevista. Eu acho muito mais legal até do que ficar dando palestra, porque palestra você fica ali falando, você não sabe se as pessoas estão prestando atenção ou o quê. E eu acho que essa forma assim de contato é muito mais dinâmica, é muito mais interessante. Então, eu quero agradecer pelo convite, por terem pensado em mim aí para contribuir para esse projeto.
E no mais, no que tiver no meu alcance, vocês podem contar comigo, que eu puder ajudar, às vezes indicar outras pessoas, ou às vezes, quem sabe, futuramente receber estagiários, enfim, a gente está de portas abertas. No momento ainda não, mas futuramente, se Deus quiser, a fazenda vai ficar bem organizadinha de novo, e a gente vai Tomara, estar... tomara. Ou se vocês quiserem fazer uma visita técnica também, qualquer coisa, só entrar em contato, que vai ser um prazer aí ajudar vocês. Ai, muito obrigada, de verdade. Eu gostei Eu que muito. agradeço. Tchauzinho, foi um prazer te conhecer. Até mais, Carol. Qualquer coisa é só chamar. Tudo bem. Tchau. Tchau.